queda. Vocês vão encontrar no livro mina de queda, de solapamento, tem outro nome que eu não lembro agora. Mas é sempre fazendo alusão a algo que cai rápido, né? Então, aqui a gente já tem a entrada de uma gruta, que é a chamada Lapa 2. Essa gruta aqui a gente não vai entrar, até porque é bem apertada e tal, não entra normalmente grupos grandes e é bem mais difícil. Então a gente vai ter que ir pro lado de lá para poder entrar na Lapa 2. Agora olha só que aqui já dá para observar as primeiras estalactites, né? É verdade. Então aqui elas se formando. Isso aqui é estalactite? É uma estalactite. É puro carbonato. Ó, você sabe a altura mais ou menos desse paredão? 72 metros. 72, então. Imagina que a gente tem 72 metros para cima de rocha calcária e ainda tem bastante rocha calcária para baixo, certo? Imagine a quantidade de tempo que esse mar não passou aqui, né? Depositando esse sedimento, que o depósito é um depósito lento, né? Então ele demorou muito tempo fazendo isso, certo? O calcário, como toda rocha sedimentar, ela é uma rocha acamada, né? Então, dividida em camadas. Então, tem partes que você observa, então, ligeiramente diferente da outras, divididas por seção. Então, tem umas partes mais escuras, muito provavelmente concentração de ferro, certo? Tem algumas partes onde você vai ter uma concentração de material mais plástico, mais silicoso, a gente vai ver isso lá na caverna. E tem a parte calcária mais pura mesmo, né? Mas de qualquer forma ela está sempre acamada, né? Em alguns lugares, não sei se dá para ver aqui agora, mas nesse mar se desenvolveu as cianobactérias, certo? Então são os primeiros seres a habitar a Terra, foram exatamente as cianobactérias. Não que esses tenham sido o primeiro, porque são de 600 milhões de anos atrás. Os primeiros surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás, né, pelaquela escala de tempo geológico que a gente viu. Então aqui você tinha tapetes algais, né, das algas cianofícias, que constituíam o principal tipo de vida desses mares que existiam aqui na região. Eram mares rasos também, né? A profundidade desses mares muito provavelmente não deveriam passar de 10 metros. A maior parte deles até não deveriam chegar nem a 2 metros de profundidade. Então eram mares rasos e muito extensos, certo? Agora o que é que faz com que uma quantidade imensa de água que constitua um mar, ela possa sair de uma região? Hein? Exatamente, o tectonismo, né? Obviamente quando você vai comprimindo e o relevo vai subindo, a água vai se afastando, ela vai embora, ela vai para outro lugar mais baixo, certo? Então essa é a situação que a gente teve aqui nesse período. Só para vocês terem uma ideia, esse mar carbonato, ele foi formado depois de um período glacial na Chapada. A gente infelizmente não vai ter acesso às rochas glaciais, não vai ver. Embora na estrada a gente passe por elas e tal, dá para identificar legal, mas lugares perigosos que não dava para parar, certo? Então o que é que acontece? Houve um período glacial antes desse período marinho aqui, certo? E aí o que foi que aconteceu? Quando acabou esse período glacial, ao término dele, esse gelo começou a degelar todo e começou a ocupar as planícies. E aí foi inundando essas planícies, formando esse mar interno, certo? E foi nesse mar interno que se depositou esses calcários aqui, tá? Então essa é a parte, digamos, de predomínio de rochas químicas e orgânicas das rochas sedimentares, como vocês viram lá com o Grace, né? Então os calcários, né, elas têm o carbonato de cálcio, os grãozinhos de carbonato de cálcio têm origem por precipitação química ou por matéria orgânica, certo? Então essa é a parte. Toda a parte antes daqui, que é a mais antiga, ela é a parte mais clássica, certo? Então foi formada sistemas de rios correndo, ou então vento soprando, então tem depósitos eólicos, depósitos fluviais, é o que vão predominar na Chapada. Isso acaba também com aquela história de que tudo na Chapada foi mar, né? Porque todo mundo diz, a Chapada já foi coberta por mar todo. Não, não é bem assim, né? Teve o período de rio, teve o período de vento atuando nas regiões desérticas, teve os períodos de mar também, certo? São dois períodos marinhos, na verdade. O período marinho clássico, do Mar Caboclo,
de 1,4 bilhões de anos atrás, certo? E depois esse de 600 milhões de anos Esse atrás. processo pode ser reversível? No caso, tipo, essa área aqui voltar a ser um mar de novo, não, né? Rapaz, Muito pouco provável. tudo é possível. Agora, isso levaria muito tempo para que isso aqui tudo fosse erodido, pudesse ter um tectonismo atuante em outras regiões, a ponto disso aqui ser rebaixado e a água do mar invadir isso aqui, entendeu? Ou então entrar uma zona de limite de placas, né, divergente no continente, como está acontecendo com a África, separando parte da África, que fez o Mar Vermelho, né, separou a África da Arábia e aquela região ser mar, tá certo? Mas aí não é uma coisa que geologicamente não é impossível, mas é assim, pouco provável de acontecer pelo menos nos próximos milhões de anos, certo? Já perceberam os blocos todos caídos aí da dolina de queda, como eu falei? Olha só, olha o tamanho daquele bloco ali, tombado, né? Então aquilo ali, várias e várias toneladas de peso, né? Isso daí foi possibilidade. Aí foi Dá pra cair um aqui, né? aqui, ó, esses aqui, ó, todos eles, né? Rapaz, olha aquela ali, cara, você tá mentindo. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tem gente. Mais alguma pergunta? A gente pode seguir para a entrada da caverna lá. Pode seguir já? Então vamos nessa? Vamos lá?